acima de todo nome, o nome de Jesus. Amém. E você que ficou aqui comigo, que a graça e a paz de Jesus Cristo, o nosso Senhor, esteja com você, esteja com sua casa. Amém? Hoje, nosso pastor está em São Paulo, numa competição de natação. Lucas, ele foi altamente premiado, graças a Deus. E estamos aqui hoje felizes em participar da ceia do Senhor juntos. Então é uma noite muito especial e eu fico muito feliz de estar todos vocês aqui mais uma vez. Por gentileza, abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20, nós vamos ler dos versos 19 até o 22. Evangelho de João, capítulo 20, dos versos 19 até o 22, dizem assim: Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando todos os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou-se, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente, Jesus disse: Paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso, soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, os seus também serão perdoados. Se não perdoarem, não estarão perdoados. Eu quero também ler com você um versículo da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, o verso 5. Pode deixar que eu leio para você. Romanos 5, 5. Diz assim: E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Até aqui. Feche seus olhos. Pai amado, estamos na sua presença, não porque um dia saímos dela, porque a sua presença está em nós, através do seu Espírito Santo. Mas queremos fazer menção da sua presença. Queremos trazer consciência da presença do Espírito Santo de Jesus Cristo no nosso meio. Em especial hoje, na ceia do Senhor, onde nós estamos trazendo à memória a sua morte e ressurreição. Seja conosco. Fala conosco, por amor de teu nome, o nome que é acima de todo nome, o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. A história da presença de Deus no meio humano é uma história de pessoalidade. No Éden, o Senhor andava com Adão e Eva no final do dia. Era pessoal. Depois veio o pecado e houve um distanciamento dessa presença de Deus. Uma quebra, uma ruptura. Então você vai ver novas expressões da presença de Deus no meio humano. Por exemplo, lá no deserto, junto com o povo, onde Moisés tirou do Egito para levar para a terra prometida. Então, ali a presença de Deus estava no tabernáculo. Para quem não sabe, tabernáculo é uma espécie de templo portátil, templo móvel, templo feito de muito couro, muito lençol, muita madeira, um templo que era feito para ser montado e desmontado relativamente fácil a cada acampamento. Então ali a presença de Deus estava por intermédio da Arca da Aliança num local correto, o tabernáculo. Depois disso, Deus mandou construir um templo. Então Salomão vai construir um templo grande, um templo glorioso. E também existiam suas estruturas, onde em determinado local desse templo existia a presença de Deus.
Depois disso, o templo é destruído, é novamente refeito, e enfim, destruído novamente. Então, a presença de Deus no meio do templo. Então, no Éden, depois o distanciamento do tabernáculo para o templo, até que, por fim, a presença de Deus vem fisicamente no Filho de Deus, Jesus de Nazaré, Jesus Cristo. O Filho de Deus, a presença de Deus encarnada, o Emanuel. Emanuel significa Deus conosco, Deus no meio de nós, que é o próprio Jesus Cristo. Jesus morreu na cruz por nosso favor, derramou seu sangue por você, por mim, perdoou os nossos pecados, ressuscitou, foi assunto ao céu e desceu em seguida o Espírito Santo, que é Deus, que é o Espírito de Deus, que é o Espírito de Jesus. E esse Espírito Santo agora mora onde? Está onde? Novamente na pessoalidade, agora dentro de nós. Tem uma música do Vencedores por Cristo chamado Nas Estrelas. Ela tem uma frase linda que diz assim, ó: até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi, descobri então que Deus não vive lá no céu sem se importar comigo. Descobri então que Deus não vive lá no céu sem se importar comigo. E eu queria lembrar você disso. Deus não é Deus de céu. É claro que o céu é o lugar de Deus. É claro que o céu é um lugar que a gente almeja. O paraíso, é claro. Mas Deus não é Deus de céu que está lá longe de você, sem se importar com você, que daí, dependendo do nível da espiritualidade da tua oração, Ele vai ou não ouvir a tua oração. Deus está dentro de você. E é isso que eu preciso lembrar você essa noite. Porque existem algumas linhas teológicas, e eu não quero fazer nenhuma crítica a outra linha que não é nossa, mas eu quero reafirmar qual é a nossa, para você saber. Porque nós, como presbiterianos independentes, cremos que o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito de Jesus Cristo, ele mora em nós no exato momento em que Jesus Cristo encontra você, ou que você encontra com Jesus. Então, se você teve uma experiência com Jesus, se você tem Jesus no seu coração, você entende que você foi uma pessoa alcançada pela graça de Cristo. O Espírito Santo é o atestador. O Espírito Santo é o certificador dessa experiência. De forma que nós não cremos numa que a gente chama de segunda bênção. Primeiro é Cristo. Depois você tem que fazer uma série de caminhada, esforço e consagração e isso e aquilo, para daí você ser batizado com o Espírito Santo. Nós, presbiterianos independentes, não cremos nisso, tá bom, irmãos? A gente não crê nisso. A gente crê que o Espírito Santo é o selo, é o certificado, é o atestado de que você teve um encontro com a graça de Cristo. Amém? Isso acontece exatamente no momento em que Cristo te alcança. Porque Cristo é Deus, Espírito Santo é Deus, é tudo a mesma pessoa. Amém? Então você que crê em Jesus de Nazaré, recebeu Ele como seu Senhor e Salvador, confessou isso um dia com a sua boca, crê com suas ações, eu venho falando disso, eu creio com as minhas ações no Evangelho de Jesus, então você tem o Espírito Santo morando dentro de você, ou seja, você é a casa de Deus. Você agora é o templo. Deus mora em você. Por isso que a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo é quem ora a Deus em nosso favor quando a gente nem consegue orar. Já teve aquele dia que você falou assim, eu já orientei algumas pessoas com dificuldade de orar. Pastor, não estou conseguindo orar, estou passando por tanto problema que eu não consigo fechar o olho e orar. Eu falei, fica tranquilo, irmão. O Espírito que mora em você ora ao Pai em seu favor, com gemidos inexprimíveis.
ora em seu favor. Mas vamos lá, vamos orar junto. Vou passar um período orando por você, depois você ora por mim, e daí a gente ora junto aqui, e até você voltar a conseguir se expressar diante de Deus. Mas é dele que eu quero falar, do Espírito Santo. E eu quero falar uma coisa provocativa, de propósito para você nessa noite. Você não precisa do Espírito Santo. Inclusive esse é o tema, se você quiser anotar o tema da mensagem, você não precisa do Espírito Santo. Você não precisa do Espírito Santo para abrir uma igreja, por exemplo. Qualquer um abre. Você não precisa do Espírito Santo para conduzir um culto bem conduzido. Você não precisa do Espírito Santo para tocar bem. Aliás, diga-se de passagem, que louvor lindo essa noite. Glória a Deus pela vida de vocês. Parabéns. Deus abençoe. Você não precisa do Espírito Santo para tocar bem. Você não precisa do Espírito Santo para pregar bem. Você não precisa do Espírito Santo, sabe para quê? Para ter sucesso na vida. Você não precisa do Espírito Santo para ter uma vida bem-sucedida aos olhos dos homens. Você não precisa do Espírito Santo para ser rico. Você não precisa do Espírito Santo nem para fazer milagre. Sabia disso? O Senhor Jesus vai alertar dizendo que, em seu nome nós fizemos milagres, expulsamos demônio. Jesus, que é Deus e também que é o Espírito Santo, vai responder: não sei quem você é. É possível acontecer milagres sem o Espírito Santo. É possível expulsar demônio sem Espírito Santo. É possível parecer espiritual sem Espírito Santo. É possível viver uma vida medíocre na presença de Deus sem Espírito Santo. É possível você viver do jeito que você está vivendo aí, sem o Espírito Santo. Você não precisa do Espírito Santo para viver uma vida medíocre diante de Deus. Você vai viver uma vida medíocre, bem-sucedida, medíocre na presença de Deus, bem-sucedida aos olhos dos homens. Você vai conseguir entrar numa faculdade boa sem o Espírito Santo. Você vai conseguir falar de Deus sem o Espírito Santo. Você vai conseguir dar um testemunhozinho aqui ou ali sem o Espírito Santo. Mas você não vai conseguir viver uma vida que testemunha do Evangelho de Jesus sem o Espírito Santo. Você não vai conseguir ser testemunho de Cristo no mundo desgraçado sem o Espírito Santo. Você não vai conseguir ser agente da graça. Você não vai conseguir ser agente da reconciliação. Você não vai conseguir perdoar o imperdoável sem o Espírito Santo. Você não vai conseguir essa proeza, perdoar o imperdoável. Sabe o que você vai conseguir fazer sem Espírito Santo? Você vai dizer: eu perdoo, mas eu não quero caminhar mais junto. Do jeitinho que Jesus faria, né? Sem Espírito Santo você consegue fazer isso. Mas perdoar e recriar, reconstruir, se esforçar para que aquela relação volte a ser significativamente importante na sua vida, é só com o Espírito Santo. E é o que o Senhor Jesus está dizendo. O Senhor Jesus, no texto que nós lemos, ele aparece numa casa, ele já tinha morrido, já tinha ressuscitado, o corpo dele já era glorificado, já era diferente. Aquela casa estava trancada por medo dos judeus e dos romanos. Aqueles discípulos estavam com medo da perseguição, a mesma perseguição que crucificou Jesus, então estavam ali dentro daquela casa. E aí Jesus entra, atravessando aquelas paredes, dentro daquela casa, e fala a frase mais linda que ele podia dizer naquele momento. Que frase que é essa? Paz esteja com vocês. Detalhe, ele está falando: paz esteja com você que me abandonou quando eu estava ali na cruz. Eu estava na cruz
E tinha sujeito ali que vazou, de medo. Sujeito que batia no peito falando, não vou te deixar por nada. Pedro. E negou Jesus 3 vezes. Só naquele período ali da crucificação. Então a primeira fala de Jesus para homens traidores, medrosos, frouxo, a primeira fala de Jesus para esse povo, a partir do momento que ele viu, não é uma fala de colocar os pingos nos is. Não, sabe aquela conversa que você vai ter no momento da reconciliação? Que é aquela conversa dura, aquela conversa constrangedora, a pessoa te traiu, e aí você vê ela para ter uma conversa, para colocar os pingos nos is, para fazer com que aquilo agora vá a pratos limpos, para clarear. É essa conversa que Jesus está tendo. E a primeira coisa que Jesus fala é: paz esteja com vocês. Aí os discípulos começam a ver ali a marca da cruz, em sua mão, no seu lado, e Jesus ele faz questão de repetir: paz esteja com vocês. Porque a presença de Deus, a história da presença de Deus, do Éden, até em você que está aqui essa noite, e que tem a presença de Deus morando dentro de você, que eu já expliquei como, é uma história de paz, é uma história de reconciliação, é uma história de perdão, e eu venho trazendo esse tema nas minhas últimas mensagens, é uma história de perdão. E aí Jesus, antecipando o Pentecostes, porque o Pentecostes lá de Atos, logo no comecinho de Atos, que é o Espírito Santo descendo sobre todos que estavam reunidos ali, 3.500 homens sendo contados, além de mulheres e crianças, cheios do Espírito Santo de uma vez só. Jesus antecipando aqui nesse texto, Jesus vai assopra. Eu não vou soprar aqui para não parecer que é pentecostal, né? Para que você caia. Jesus assopra. Fala, seja vocês cheios do Espírito Santo. O sopro de Cristo, que é o sopro de Deus nos discípulos, nos agentes, nos representantes de Jesus, agora cheios do Espírito Santo, agora cheios da presença do próprio Deus no meio deles. E aí Jesus podia falar um negócio assim, ó: agora vocês saem por aí, gente, sai por aí mostrando o poder que vocês têm, sai por aí expressando o poder de Deus através do Espírito Santo, coisa que eles já faziam antes. Mas a primeira coisa que Jesus fala, depois de encher os discípulos dele de Espírito Santo, é perdoa. Olha que interessante. E aí ele vai falar uma coisa que você pode se revirar o tanto que for, porque a palavra de Cristo não é do pastor Tiago. Ele vai dizer, se você perdoa, você é perdoado. E se você não perdoa, você não é perdoado. E essas não são palavras aleatórias de Jesus. Quando Jesus vai nos ensinar a orar, ele vai falar a mesma coisa. Quando vocês forem orar, vocês orem dessa forma, dizendo: perdoa da mesma forma que eu perdoo. Perdoa o meu pecado do mesmo jeito que eu perdoo o pecado. Perdoa a minha ofensa do mesmo jeito que eu perdoo as ofensas. Então, o perdão, que é a expressão da justificação. O que é justificação? Justificação é alguém se colocar entre você e o seu pecado. É alguém que, no nosso caso, glória a Deus, é Jesus Cristo, é se colocar entre nós e o nosso pecado. Ele nos justifica, nós
dignos de serem condenados, fomos libertos, fomos absolvidos por causa da justificação dele, de Cristo Jesus, que se colocou entre nós. E o apóstolo Paulo vai falar no texto que nós lemos, Romanos 5:5, a respeito da justificação. O texto de Romanos 5 fala da justificação. Depois você lê com mais calma. E no verso 5 ele vai dizer: e o amor de Deus é colocado no meio de vocês através do Espírito Santo. O sinal do justificado, que é o tema que Paulo está tratando em Romanos 5, a justificação pela graça, o sinal, a experiência da justificação, é o amor de Deus no meio de nós. De forma que não é possível considerarmos justificados sem amar. Amor não é opcional, irmão. O amor de Deus refletido na tua vida é o reflexo do próprio Deus, que é o Espírito Santo que está em você. Ou seja, se você é uma pessoa que não expressa o amor de Deus de nenhuma forma, você já tem suas respostas a respeito da salvação, a respeito da justificação, a respeito se os seus pecados foram perdoados ou não. Porque é isso que o Senhor Jesus disse e é isso que o apóstolo Paulo repetiu aos romanos. É o amor de Deus, é o perdão, é a expressão de amor de Deus na minha vida através das minhas atitudes com o outro, que promove o testemunho de Deus em mim, através de mim. Não é outra forma. Você pode ser uma pessoa num processo de santidade, por exemplo. Você pode ser uma pessoa que está num processo de santidade. Eventualmente, você está num processo de busca pelo Espírito Santo. Talvez você esteja num processo de fazer as coisas corretas, pensadas, deliberadamente num processo de santidade. Eu quero me considerar uma pessoa santa, quero me considerar uma pessoa correta. Mas você só pensa em você, na sua santificação, no seu processo, no seu pecado, no seu momento, na sua vida com Deus. E o que o Senhor Jesus está falando é que a partir do momento em que Ele assoprou do Espírito Santo, aquelas pessoas forem cheias, Jesus fala de um critério que não tem a ver de mim para comigo, tem a ver de mim para com o outro. É isso que eu preciso que você perceba biblicamente. Eu não quero inventar moda, que eu quero ler o que o texto está dizendo. Biblicamente, o Senhor Jesus, a partir do momento em que enche do Espírito Santo, enche da presença dele, enche da presença de Deus, os seus discípulos, ele faz uma relação dos discípulos com os outros. O Evangelho de Jesus, irmão, tem pouquíssima coisa a ver de você para com Deus, isoladamente. Porque o que tem a ver de você para com Deus isoladamente não depende de você, irmão. Depende de Deus. Foi Ele que morreu na cruz por você, não foi você que morreu na cruz por Ele. Foi Ele que veio a teu encontro. Você não moveu um dedo para ir ao encontro de Deus. Foi Ele que te capacitou, não foi você que se capacitou. Você que é um homem, uma mulher inteligente, foi Ele que te deu a inteligência. Foi de Deus. Ele foi bondoso com você e te deu dons, talentos, inteligência, dons operacionais, dons espirituais, dons de curar, dons de entender, dons de ensinar. Tudo vem dele. Irmão, tem pouco a ver com você. Para não falar que não tem nada, eu vou falar que tem pouco, tá? Só para eu não errar em algum detalhe que não me ocorre agora.
Agora, o que tem a ver com o evangelho de Jesus é você com o outro. Não existe evangelho de Jesus sem amor ao outro. Não existe, irmão. Sem amor ao outro, você é um religioso, você não é espiritual. Você conheceu a religião cristã, que não foi fundada por Jesus de Nazaré, foi fundada por Roma. Você conheceu a qualquer outra religião que você queira expressar aqui, que também foi criada por algum outro homem, não foi criada por Deus. Mas você não conhece a pessoa de Jesus e não foi selado pelo Espírito Santo de Deus. E aí você consegue viver sua vida normalmente. Até parecendo crente às vezes. Você consegue até dizimar numa dessa. E isso não vai significar absolutamente nada no reino de Deus. Porque o que significa no reino de Deus é a minha expressão de evangelho. E eu quero fazer algumas afirmações com relação a essas expressões de evangelho aqui, rapidamente, para a gente ir embora. Primeira afirmação é: o amor verdadeiro não é produzido pelo esforço humano. O amor verdadeiro vem de Deus e vem do Espírito Santo que te conheceu, que te visitou e que fez morada em você. Então, o amor de Deus, que o apóstolo Paulo está falando lá em Romanos 5,5, ele é uma expressão do Espírito Santo. Não é produzido por um esforço seu. Por isso, meu irmão, você que está aí sem saber o que fazer essa noite, Tiago, realmente eu não consigo amar, eu não consigo olhar para uma pessoa que não me oferece nada, não tem condição de me oferecer nada, e amar essa pessoa. Eu só consigo amar gente que eu olho e que me gera admiração. Eu só consigo amar gente que eu olho e consegue retribuir o meu amor de alguma forma. Ore a Deus, meu irmão. Ore a Deus e fala: Deus, eu quero te conhecer através do Espírito Santo. Vem morar em mim. Nós vamos fazer junto essa oração no final. Segunda afirmação: o Espírito Santo trabalha primeiro no coração. O Espírito Santo não vai trabalhar te convencendo que você tem que fazer alguma coisa porque sim. Ele vai trabalhar primeiro o seu entendimento. Coração e entendimento é mais ou menos a mesma coisa na Bíblia. Eu não vou entrar nos termos técnicos aqui, mas vamos dizer que faz parte do mesmo campo. Coração, pensa que é o entendimento. Primeiro é no seu entendimento. Por isso que o arrependimento é a mudança do jeito de pensar. E uma expressão de arrependimento é uma expressão da vontade de Deus para a sua vida. Então, primeiro, ele vai mudar o seu jeito de pensar. Ele precisa mudar o seu jeito de pensar. Seja qual for o seu jeito de pensar, meu irmão e minha irmã. Seja qual for o teu jeito de pensar. Ele precisa mudar. Ele precisa crescer. Senão você vai se tornar um ente, um ser estático. E gente estática é a mesma coisa de gente que rema com um caiaque, com um bote leve, numa corrente, contra a correnteza. Se você para de remar, você não fica no mesmo lugar, você volta para trás. Tá bom? Uma terceira afirmação: a maior evidência do Espírito Santo não é poder, é amor. Não é poder, é amor. Certa vez eu estava numa reunião com outros pastores, e um pastor falou assim: porque nós temos que mostrar que nós somos servos de Jesus, e por isso nós temos que mostrar poder. Então a gente tem que orar pelas pessoas elas serem curadas. E eu creio que a gente pode orar por pessoas elas serem curadas. Nós, como presbiterianos independentes, somos chamados continuistas, a gente crê na continuidade dos dons do Espírito Santo. Então nós cremos, por exemplo, que o Espírito Santo, Jesus, o Pai, ele cura enfermos. É por isso que a gente ora pelos enfermos aqui, como vamos fazer logo mais. Desse pastor, a gente tem que mostrar poder. Daí eu inventei, quase apanhei, eu inventei de falar assim:
Mas pastor, a palavra vai dizer que nós seremos reconhecidos como discípulos de Jesus quando a gente amar uns aos outros, não quando a gente demonstrar poder. Sabe aquele meme que daí aparece alguém jogando você lá de cima do prédio? Foi igualzinho. Me senti arremessado. Ficou um ambiente terrível. Que Deus abençoe esse irmão. Mas ele falou isso para mim. Não é o poder. Poder pode ser expressado sem o Espírito Santo. Depois a gente tem que descobrir de onde que vem esse poder. Mas pode. Não é a expressão do Espírito Santo, não é o poder, não é a cura, não é a libertação. A expressão do Espírito Santo é o amor. Não existe Espírito Santo presente num ambiente que não tem amor. Porque Deus é amor, a palavra vai dizer. Não é que Ele ama, Ele é amor. E eu, sendo discípulo desse Deus que é amor, eu preciso expressar esse amor. E a gente vem construindo uma comunidade absolutamente sem amor nenhum. A gente vem construindo ideias de separação e não de amor. Quer ver aqui? Como é que você lida com um irmão que vota diferente de você? Você tem condição de estar num ambiente de construção de ideias amando esse irmão? Talvez não. Então, aquilo que tem a ver com a natureza humana, aquilo que tem a ver com a ideologia humana, aquilo que tem a ver com a construção humana, construção histórica, construção filosófica, construção social, ela está dando lugar para o amor. É mais importante eu estar certo na minha discussão filosófica, ideológica, seja lá qual for, do que eu amar o meu irmão, do que ele significar algo para mim. É mais importante. A gente abandonou a ideia de querer ser amável, irmão. A gente abandonou a ideia de querer ser amável, de querer expressar amor. Das pessoas olhar para você e falar assim, nossa, esse irmão é amor. E a gente precisa reconstruir essa ideia, porque a expressão do Espírito Santo é o amor. Ela não é o poder. Uma outra afirmação. O amor de Deus precisa ser continuamente derramado. Você conhece aquela pessoa que ela até perdoou o imperdoável? Ela até fez a tarefa de casa bonitinho. E depois disso, ela construiu uma catedral sobre aquele fato. O sujeito vai lá e traiu a esposa. A esposa, cheia do Espírito Santo, perdoou ele. E esse fato, esse ato, virou um monumento. Virou uma catedral. Eu não adoro mais a Deus, eu adoro essa catedral. Eu adoro esse monumento. O que eu quero dizer na prática? Vou explicar. Eu já fiz, eu já provei, eu já fiz a minha parte. Eu já mostrei que eu sou de Jesus. Eu já mostrei que eu estou no rumo certo. Eu já provei para a igreja, eu já provei para a família, eu já provei que eu faço o que eu sou. Por causa desse único ato, que virou um monumento. E isso não significa que a sua espiritualidade está alinhada ao Espírito Santo de Deus. Isso não significa. Porque a espiritualidade que está alinhada ao Espírito Santo de Deus que mora em você, é de um amor, é de um perdão que se movimenta continuamente, sempre. É uma vida de perdão. E é claro que mais uma vez eu vou dizer aqui, que existem situações de afastamento.
Tá, irmã? Existem casos que nós precisamos afastar você de alguém que eventualmente te agride. E o perdão ele vai acontecer, mas você não vai continuar sendo agredido até morrer, tá, irmã? Então, a gente crê nesse perdão. A gente crê num perdão contínuo, mas a gente também crê na salvação do vulnerável. E a gente vai fazer de tudo para ajudar você nessa situação. A gente crê na salvação de todo mundo, inclusive você, que pode morrer numa situação perigosa. Tá bom? A prioridade, inclusive, é essa, é sua. Mas não significa que com isso não vai haver perdão. Vai haver perdão. Mas vai haver um perdão racional, um perdão inteligente, um perdão suficiente. Nem que for perdão lá na cadeia. Vai acontecer. E nós vamos fazer questão de mandar para a cadeia. E se tipo é pastor falando que é para perdoar e esquecer e não envolver a cadeia, nós vamos prender esse pastor também. Amém? Em nome de Jesus. Tá? O perdão ele é contínuo, o amor ele é contínuo, a movimentação do Espírito Santo é contínua, não é única, não é feita uma catedral sobre um único sistema, num único ato, e aí o resto você esquece. Não é assim que funciona uma espiritualidade alinhada ao Espírito Santo que mora em você. E para terminar, onde o amor de Deus desaparece, algo está espiritualmente errado. O apóstolo Paulo vai falar lá no Romanos 5. Quando o amor desaparece, sobra religiosidade sem vida. O maior sinal da presença do Espírito Santo não é barulho, não é cura, é semelhança. Você quer saber se o Espírito Santo, que é Deus habitando em você, está de fato se manifestando em você? Se você está cheio do Espírito Santo? A sua semelhança vai ser como a de Cristo. E aqui eu não estou querendo dizer que você vai se tornar um ente santo, que não vai conseguir mais, que não vai mais pecar. Não, o próprio Cristo vai dizer, aquele que diz que não tem pecado, mente. E a verdade não está com ele. Isso não é um cacuete. Mente e a verdade não está. Não. Mente e a pessoa da verdade, que é Cristo, não está com ele. Então Jesus está falando assim, não adianta você se achar. Não é disso que eu estou falando. O que importa é você se expressar. Viver uma vida de consciência do seu pecado, se arrepender e voltar para a linha correta. Não viver uma vida de pecado. Não viver uma vida que não expressa esse amor de Deus. Não viver uma vida que não expressa o perdão de Deus. Essa é a semelhança de você com Cristo Jesus. A expressão do amor para com teu irmão e tua irmã. A expressão de amor, de perdão para com teu irmão e tua irmã. E a expressão de perdão com algo imperdoável. Que foi exatamente o que Cristo fez por você. Você sabe por que você não perdoa, irmã? Sabe por que você não perdoa, irmão? Porque você acha que o seu pecado é melhor do que o teu infrator. E não é. Basta você se conhecer, que você vai perdoar rapidinho. Rapidinho. Se você se conhecer, você saber o material que você é feito, e da misericórdia de Deus que é necessária para Ele viver dentro de você, irmão, irmã, olha, o esforço não é pequeno de Deus não, tá? Para Deus resolver, para Deus inventar de vir morar em mim, irmão, foi muita boa vontade. Porque é uma casa que não merece ser habitada por Deus. A minha vida é uma casa que não merece ser habitada por Deus. Mas a misericórdia dele é tão grande que ele habita. E por eu conhecer o naipe, o jeito, a estrutura dessa casa corrompida, irmão, eu preciso te perdoar. É só sabendo quem eu sou que eu perdoo você, irmão.
Você que tem dificuldade de perdoar, ore a Deus hoje, junto comigo aqui agora, pedindo para Deus, Deus, me mostra quem eu sou. Deus, me mostra que casa que é a minha. Me mostra do que eu sou feito. Me mostra da estrutura que eu sou feito. Me mostra os meus pilares. Me mostra o quão pecador eu sou. Porque no dia que eu esquecer disso, eu esqueço que eu preciso te perdoar. Perdoa. Porque daí você vai ser perdoado. Palavras do Senhor Jesus, imediatamente após encher sua vida com o Espírito Santo de Deus. A partir do momento que você se torna casa de Deus, você precisa ter essa experiência do perdão. E eu quero orar por você essa noite, para que você tenha essa experiência. E eu quero pedir para você ficar de pé. Todo mundo. E você que quer fazer essa oração comigo, eu não vou te expor, mas eu quero pedir para você fazer essa oração, intencionalmente. Eu não vou pedir para você fazer um sinal, eu não vou pedir para você fazer nada. Mas eu quero dizer que essa oração que a gente está fazendo junto agora é uma oração de mudança. É uma oração de transformação. Não é porque a minha oração é poderosa, não é isso. É porque você intencionalmente está colocando a sua vida na presença de Deus pela transformação, em busca desse Espírito Santo, que é o Espírito de Deus morando em você. Senhor Deus, no nome de Jesus, já nós vamos participar da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, que é a expressão da comunidade, que é a expressão da união, que é a expressão do perdão, que é a expressão da justificação. Senhor, no nome de Jesus, nós queremos fazer isso da melhor forma possível. E a melhor forma possível é perdoando. A melhor forma possível é nos conhecendo uns aos outros, conhecendo a minha própria vida. Senhor, no nome de Jesus, mostra para homens, mulheres, adolescentes, crianças, quem eles são. Que a nossa vida, Senhor, possa ser clara na Tua presença. Encha a nossa vida, Senhor, de clareza. Encha a nossa vida, Senhor, de consciência. Não permita, Senhor, que nenhuma irmã e nenhum irmão saia daqui sem se conhecer, sem saber do que é feito, sem saber a importância, Senhor, de perdoar. Senhor, eu quero te pedir no nome de Jesus, aquele que ainda não teve encontro com o Senhor, ainda não foi conhecido por Jesus, nesse momento, o Senhor derrama o seu Espírito Santo. Encha essa casa vazia do seu Espírito Santo. Interrompa qualquer fluxo espiritual que não tenha a ver com a tua presença, com a presença do Espírito Santo. Que a partir desse momento essa casa seja cheia do Espírito de Deus e não dê lugar a qualquer outra natureza de espírito, no nome de Jesus. Nesse momento, encha com seu Espírito Santo homens e mulheres. Nesse momento, encha com teu Espírito Santo as crianças, os adolescentes. Que a sua graça encontre esse homem, que a sua graça encontre essa mulher, que a sua graça perdoe esse pecado, que essa graça transforme essa vida no nome de Jesus. Para que a nossa igreja seja igrejas de gente cheias do seu Espírito Santo, para promover amor e perdão. E tudo o resto que o Senhor desejar acrescentar por meio do seu Santo Espírito, o Senhor faça na nossa vida, porque estamos disponíveis ao Senhor. Mas não deixa, Senhor, de colocar o teu amor nos nossos corações. Não deixa, Senhor, de colocar a tua graça, o teu perdão nos nossos corações, não só para a gente, mas também para o outro. No nome de Jesus. Amém. Vamos cantar?